volta, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, nosso e vosso podcast. Não se esqueçam, as regras são as mesmas, não mudou nada, absolutamente nada. Subscrevam-se no nosso canal, ativem as vossas sinetas, compartilhem muito. Se estiver a assistir no Instagram a partir da nossa live, é muito simples. Comece a seguir a nossa página, partilhe o link, convide mais amigos a estarem connosco, porque tem chuva de pay. Sim, tem chuva de pay, ainda vamos dar mais, muita gente ainda vai se molhar, tá bem? Então, podem se manter ali, não mudamos de sítio, continuamos aqui no Malamu, continuamos aqui neste restaurante maravilhoso a apreciar a boa música. Estou com muita fome, tenho convidados novos, então vou só, não sei se incomodam se eu pescar só um pouquinho. É que foi muito cansativo o episódio passado, então, já ouviram falar dessas batatas? Já. Vou dizer uma coisa, vocês não precisam de muita coisa. Podem sair de casa às 6 horas e comer simplesmente esta batata às 12 e vão ficar repletos. Não vão ter vontade de comer absolutamente nada, tá bem? Então, Ok, interessante. peço mesmo desculpas, só estou a comer um pouquinho. Que é para não criar nenhum constrangimento, tá bem? Não querem um pouco de batata, só um pouquinho. Provam só um pouquinho Obrigado. da minha batata. Vou aqui também provar, por favor. As batatas da vida. São batatas que não podem faltar na nossa cesta básica. Vou falar mesmo assim, tá bem? Quando forem fazer compras, não esqueçam. Gostaram, né? Uhum. Tem uma coisa diferente. E quando acrescentas então a água, vou-vos dizer, é de qualidade. Vocês têm milhares de motivos para comprarem as batatas e para beberem água perla. Bora lá. Deixa eu apresentar, então, os nossos convidados. Hoje vou ter uma conversa sobre liderança emocional com a Marinela Ferreira Augusto, né? E o Elvas Francisco. Como estão? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, estamos bem, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Então, ansiosos para falar deste tema? Ansioso não, mas estamos aqui, vamos falar sobre o tema. E estamos muito gratos pela oportunidade que a PayPay nos dá para falar sobre este assunto que é de extrema importância. É verdade. Marinela? Estou ansiosa porque é um tema de extrema importância na vida de qualquer indivíduo. Ok. Então, bora lá. Nós hoje vamos falar sobre a liderança emocional, a importância da liderança emocional, uma vez que é muito importante este tema. Liderança, só a palavra em si é muito importante, né, para a vida para a vida de todo mundo, porque de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer quesito, nós todos temos uma posição de líderes, né? Já estamos em uma posição de líder e vocês são as pessoas ideais que a PayPay com certeza olhou, visualizou e disse não. Eles com certeza vão ter a capacidade para abordar este tema, que é um tema muito sério, que requer muita atenção, por isso convido-vos a estarem muito atentos a esta conversa sobre liderança emocional. Começando por nos ajudarem a definir, afinal de contas, o que é liderança emocional. Eu vou dar prioridade às senhoras, por favor. Pronto. A liderança emocional fundamenta-se nos pilares da inteligência emocional. Nós temos que ter a inteligência emocional para podermos para podermos saber como liderar as nossas emoções. Porque a inteligência emocional tem mais a ver com a maneira de como nós vamos compreender ou gerir as nossas emoções. Todo e qualquer indivíduo, gerindo as emoções, já consegue ser líder por si só em qualquer ramo da vida, da sua vida, consegue ter essa liderança emocional. Ok. Elvas. Olha, eu poderia partir aqui sobre, do ponto de vista literal da palavra, não é? Falar sobre liderança emocional, poderíamos aqui primeiro pegar as palavras de forma separada, não é? Liderar que é a arte de influenciar, e depois falar aqui da questão emocional. Então, quando falamos de liderança emocional, nós estamos a falar exatamente de assumir liderança sobre as nossas emoções, controlar as nossas emoções. Aquilo que já disse aqui a minha colega de painel, não é? Sobre esta capacidade que a pessoa tem de saber controlar-se a si mesmo. E ninguém consegue controlar-se a si mesmo se não controlar as suas emoções. Ok. Então, qual é a importância, já entrando e aprofundando aqui o nosso tema,
qual a importância que a liderança emocional tem na vida do ser humano? Posso também priorizar ela ou podemos falar de forma aleatória, não é? Eu vou falar. Certo. Há uma extrema importância. Por quê? Porque em vários fatores, não é? Vamos estar aqui a dizer, porque para liderar o ser humano por si só já é um líder nato, não é? E nós temos vários, na sociedade temos vários ramos de liderança. Vamos supor que eu estou a liderar a nível de uma empresa, também no lar, qualquer assim. Então, há importância de ter esta liderança emocional. E isso por quê? Porque eu se tiver como controlar as minhas emoções e também, porque na liderança, eu vou começar por falar alguns aspectos importantes da liderança emocional, que normalmente, vamos supor, se eu tiver empatia, eu se estiver a liderar vamos supor, numa organização ou na igreja, seja lá o que for, a empatia, também o autocontrole do indivíduo, o autocontrole, a maneira social de como a pessoa vai estar num grupo, isto é bastante importante. Então, daí a importância, se eu, por exemplo, conseguir ter empatia, saber compreender as minhas emoções e compreender também as emoções de outrem, já é extremamente importante. Aí já consigo ver em que situação estou e vou ter uma reação boa para poder estar com a outra pessoa. Então, daí a importância em liderar. E também, se tiver o meu autocontrole, vamos por exemplo, se eu tiver um autocontrole numa situação qualquer, quando eu estiver a liderar ou não, isto é a importância, porque a liderança emocional requer para todo e qualquer indivíduo. É mesmo controle das emoções. Nós podemos, eu se tiver o meu autocontrole, em qualquer situação, se eu tiver até com alguém, se eu conseguir controlar as minhas emoções, aí já eu consigo liderar de uma melhor forma. Eu penso que a nível da importância da liderança emocional, primeiro vamos falar aqui no sentido de ocupar espaço. Se você, por exemplo, não controlar, não saber, não assumir controle em alguma área, alguém vai ocupar aquele espaço, em qualquer nível das relações humanas. Por exemplo, se você não assumir controle das tuas emoções, alguém vai assumir esse controle. Pode ser emoções desequilibradas, pessoas que têm raivas, pessoa que do nada perde o controle. Por quê? Porque você não assumiu o controle naquela área. Então, aqui está a importância da liderança emocional. Ou você assume o controle das tuas emoções, ou as tuas emoções vão te assumir o controle. Ok, mas então, eu só já tenho uma pergunta muito rápida sobre a gestão de conflitos. A liderança emocional está ligada à gestão de conflitos? Certo, é muito fundamental. Eu penso que cada pessoa, de forma individual, ele primeiro começa a entender-se a ele próprio, não é? Porque se você não conseguir entender-se, se você não ter o autoconhecimento, você vai ter dificuldades de lidar com outras pessoas. E também isso aplica-se a nível dos conflitos organizacionais, não é? Vamos supor aqui que temos um líder que não se compreende, um líder que não tem controle das suas emoções. Ele viveu uma experiência negativa em casa, ele viveu emoções, porque as emoções elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Ele viveu experiências negativas em casa e ele vai transportar aquelas emoções negativas para o contexto da empresa, não é? Então, quando você não ter o controle das tuas emoções, você vai saindo descarregando as tuas energias negativas para todo mundo que estiver à sua volta. Ok. Por que vocês acham que a liderança emocional é crucial no local de serviço hoje em dia? Ou seja, no local de serviço mesmo, serviços modernos. Por quê? Como é que vocês explicariam isto? É importante por quê? Porque vamos supor, se um líder tiver ou estar dentro das suas emoções, a equipe fica bem mais unida
e consegue obter alguns resultados. Vamos supor, se qualquer organização tiver um líder que tenha controle das suas emoções, que saiba entender a sua equipe, nesse caso os seus liderados, aí já consegue ter o que acontece normalmente quando temos um líder emocionalmente controlado. As equipes ficam mais à vontade para fazer o trabalho, ninguém fica com medo de errar ou fazer qualquer coisa, fica mais liberal para fazer as coisas, porque sabe que o líder, mesmo que falhar, o líder não vai poder chamar-lhe atenção, então aí os resultados vêm por si só. Então há muita importância nas equipes. Hoje em dia, a liderança emocional não só para as empresas é super importante, porque se tivermos uma equipe toda ela a trabalhar bem, eu, por exemplo, se eu tiver um líder que eu vou dizer, não, eu vou fazer, mas mesmo que eu errar, o meu líder não vai chamar-me atenção, depois vamos fazer bem a coisa, eu faço as coisas por si só. Porque se nós tivermos um liderado com medo do seu líder, aí já fica bem mais complicado. E isso para a empresa resulta muito bem e também traz mais resultados para qualquer organização. Olha, eu penso que o líder é o ponto de equilíbrio da organização. Por isso que ele é líder, ele não é chefe. O líder é aquela pessoa que compreende os seus colaboradores, compreende a sua equipa, entende os momentos que deve acelerar, entende os momentos que deve baixar aqui a velocidade. Então é fundamental que o líder seja esse ponto de equilíbrio até emocional. Nós em Angola hoje vivemos um problema grave que precisa ser estudado, que é níveis de ansiedades altos. Os angolanos, a maior parte dos angolanos, estamos ansiosos. E quando as pessoas estão com níveis de ansiedade muito alto, há iminência de descontrole emocional. Vamos ver uma coisa. Tem aqui a questão, por exemplo, de um líder não está bem emocionalmente. Sendo ele o centro da sua equipa, ele pode desestabilizar toda a equipa por conta da sua fragilidade emocional. Então, aqui também vem o autoconhecimento. Aqui também vem a necessidade das empresas colocarem dentro da sua estrutura pessoas ligadas à área da psicologia para ajudar as equipas ou os trabalhadores a darem o melhor de si. Porque, por exemplo, nós podemos ter um trabalhador que está numa área, foi contratado para uma área, mas ele não se sai muito bem ali. As empresas fazem o que? Despedem essa pessoa. Enquanto que se tivesse aí líderes de facto, tivessem pessoas que entendem de comportamento, poderiam ver onde é que essa pessoa pode se encaixar melhor. Porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Na sua dimensão, dentro dos seus limites, mas todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Então, eu penso que aqui vem a importância do líder ser esse ponto de equilíbrio, não é? De ter controle das suas emoções, também para ajudar a sua equipa. E esta questão da ansiedade que acomete boa parte dos angolanos, porque nós hoje temos dificuldade de esperar. As pessoas não sabem esperar. Também tem o avanço da tecnologia, é toda uma influência, não é? Eu disse há dias atrás, num programa que eu tive, que antes era necessário, por exemplo, uma fábrica, 100, 200 pessoas, para produzirem um certo produto, não é? Hoje, com 2 pessoas, faz-se o que 100 pessoas faziam, não é? Com as máquinas, só precisam controlar aí as máquinas, o resto, então tudo faz-se de forma automática. Então, com isso também as pessoas estão perderam, não é? A paciência de esperar e eleva os níveis de ansiedade. Então, é um líder que chega na empresa já nervoso, é um líder que quer resultados e não deu condições, é um líder que começou a empreender hoje, já está a sonhar com lucros muito altos em um período muito curto. Então, tem toda essa influência de liderança emocional que a pessoa deve primeiramente conhecer-se, saber os seus pontos fortes, saber os seus pontos fracos e perceber, particularmente de eu ser líder,
tem limitações. Todo mundo tem limitações. O erro, às vezes, das pessoas é entender assim, não, como eu sou o líder do grupo, eu sei tudo. Não sabe. Olha, deixa só acrescentar que também tem aqueles casos de... Eu costumo ver isso a maioria das vezes. Quer resultados, né? Eu aprendi que nós trabalhamos, a produção que os funcionários fazem é que paga o salário deles, né? Porque tens que produzir para ter um salário. Certo. Mas há líderes que nem sequer, são chamados de chefes, né? Nem sequer têm a amabilidade de deixar o funcionário montar o seu plano, articular, né, aquilo que é, vamos supor que estamos a falar de um setor, de um centro de formação. Ele nem sequer deixa o próprio time preparar aquele marketing todo, fazer a publicidade toda. Ele quer estar sempre por cima, a fazer ditaduras, não quer nem sequer dar a oportunidade dos funcionários tentarem e depois simplesmente vem reclamar, vem cobrar. Vocês não estão a fazer dinheiro, assim, não consigo pagar os salários, mas como é que eu vou conseguir produzir se eu mal consigo te deixar te ver aquilo que eu tenho para dar? Como é que nós podemos caracterizar este tipo de líderes? Nem é líder essa pessoa, não é? Na verdade, essa são os chamados chefes. Porque um líder tem que dar oportunidades à sua equipe, nesse caso os seus liderados, para poderem desenvolver o trabalho. E sempre que o liderado tiver a falhar em qualquer parte, tem que fazer o acompanhamento, ou pelo menos falar com o liderado, para ele poder acertar no que está a errar. E também dar oportunidades, porque é mesmo um time, é uma equipa. Então, se é uma equipa, tem que trabalhar todos juntos. Daí a importância de que o líder tem que deixar todo mundo fazer o seu trabalho e não oprimir as pessoas em trabalhar. Não pode, tem que deixar a fazer o seu trabalho para poder as coisas ocorrerem bem. Ok, eu gostaria de saber, tem alguma coisa para acrescentar? Sim, claro, pode. Eu penso que estamos aqui a ficar muito na pessoa do líder e estamos aqui a deixar um pouco de lado a questão emocional, não é? Então, vamos ver, por exemplo, um fato aqui muito prático, né? dentro da sua pergunta. O líder chegou e ele começou a cobrar. Vocês não estão a apresentar resultados, por isso que não há salários, vocês não são incompetentes, vocês não prestam para trabalhar aqui, enfim. Primeiramente, vamos aqui analisar a situação. A situação é baixo nível de produção. Isso é uma situação. Depois da situação, vem um pensamento. Depois do pensamento é que vem a reação emotiva. A pessoa vai ter uma emoção. E nestes casos, quando os resultados são negativos, normalmente eles são acompanhados de emoções negativas. Aqui, eu penso que aqui onde deve estar o equilíbrio do líder. Não é? Porque senão ele vai descarregar as suas insatisfações, porque muitas vezes é problema com ele mesmo. Porque assim, a fraqueza de uma empresa também reflete a fraqueza daquele líder. É muito fundamental, porque às vezes nós queremos atribuir responsabilidade somente à equipa, e eu penso que o líder não dá sua cara quando há resultados positivos. O líder também deve dar a cara quando não há bons resultados, não é? Então, a fraqueza de um time reflete a fraqueza de um líder. E compreende que você pode, por exemplo, ser líder de uma organização e existem vários modelos de liderança, não é? Existem pessoas que são grandes visionários, mas não são bons gestores. E se você não compreender isso, se você achar que, por ser visionário, também sou gestor, aqui, muitas vezes, onde acontece, então, as grandes quedas. E depois, você, quando vai ter essa emoção negativa, você vai transmitir essa emoção através do seu comportamento, não é? Porque, através de uma fala, você vai perceber que tipo de emoção essa pessoa está a carregar naquele momento. E quando você fala uma palavra negativa, a neurociência diz o seguinte, que para uma palavra negativa, precisa de 7 palavras positivas. Por isso que o ser humano ele é muito mais ávido a guardar, assim, em longa memória, as experiências negativas. Ok. Marinela, eu gostaria de saber se existe diferença entre inteligência emocional e liderança emocional. Existe sim. Existe por quê? Porque a liderança emocional... Pode falar um pouco mais? Ok. Bom, vou falar mais alto. E, na verdade, existe sim, porque ou estão interligadas. A liderança emocional fundamenta-se nos pilares da inteligência emocional.
Porque eu, para liderar, tenho que ter, saber compreender e saber gerir as minhas emoções. Já aí eu consigo, basicamente estão interligadas. Consigo, se eu souber gerir as minhas emoções e compreender também as minhas emoções, eu já consigo liderar bem, não só a nível de empresarial, mas como na minha vida normal, social. Ou qualquer indivíduo pode muito bem, se tiver o controle das suas emoções e também compreender-se, aí já consegue liderar. Então, há uma certa ligação, porque eu não consigo ter uma liderança emocional sem ter a minha inteligência emocional. Então, está interligado. Neste caso mesmo, são os pilares. Os pilares da liderança emocional é mesmo a inteligência emocional. Ok, vamos aqui dividir em dois polos, né? A inteligência emocional, o macro, e a liderança emocional, o micro. Ok? Porque assim, o que é inteligência emocional? É a capacidade de saber lidar consigo mesmo e com os outros. Isso é inteligência emocional. Então, tem pessoas que, por exemplo, nem consigo mesmo sabem lidar, e como é que ele vai dar com os outros? Okay? Bom ponto. Existem líderes, por exemplo, nem consigo mesmo sabe lidar, e como é que vai lidar com os trabalhadores? Existem maridos que nem consigo mesmo sabe lidar, e como é que vai lidar bem com a mulher? E também isso pode acontecer em vice-versa. Então, quem tem inteligência emocional tem liderança emocional. Ok? Porque a liderança é muito mais consigo, não é? Eu vou gerir as minhas emoções. E se eu conseguir gerir as minhas emoções, eu vou gerir o meu comportamento. Porque todo comportamento ele é precedido de uma emoção. Se a emoção for positiva, vai ter comportamento positivo. Se a emoção for negativa, vai ter comportamento negativo. Por exemplo, se eu agora chegar aqui para a Diva e começar a elogiar. Olá, Diva, tu és uma grande profissional, eu gosto do seu trabalho, acompanho-te e quero dar parabéns para você. Muito obrigada. Automaticamente, o seu rosto vai conversar comigo, não é? A sua apresentação quer dizer que expressou, agora olhei nos seus olhos, certo? Agora olhei nos seus olhos e viu que olhou frontal para mim, não é? E quer dizer que quando... Um brilho. Certo. Quando alguém olha assim frontal, quer dizer que está a pensar em algo no presente. Quer dizer que prestou atenção naquilo que eu falei. Teve uma emoção positiva. Mas se eu vir aqui destratar, começar a desonrar, normalmente tende a olhar para baixo. Eu sou pai, não é? Quando você está a ralhar o filho, normalmente ele tende a abaixar os olhos e olhar para baixo. Mas tem aquelas pessoas bem cínicas que vão tipo encarar para ver até que ponto tu vais. Vão ficar mesmo tipo a te olhar com um olhar bem irônico. Ok. Também é um caso para ser analisado, mas se olharmos na grande maioria, quando alguém está a ser destratado, desrespeitado, ralhado, ele olha para baixo. Ok, vamos só aqui muito rápido. Temos muitas perguntas na live, muitas perguntas mesmo. A Selmira Pedro, ela pergunta qual é o limite, que o líder deve obter com os seus liderados? Quando fala de limite em quê? Referindo-se a limite a nível de emoções? Acho que sim. Não, se for não há limite a nível de emoções. Você tem que saber controlar as tuas emoções em todo o tempo, até quando as coisas correm mal. Porque é no momento que as coisas estão a correr mal que se precisa exatamente de um líder. É ali onde o líder faz diferença. Okay. Quando as coisas não estão a dar certo. Porque o líder é o ponto de equilíbrio. Ok. Está tudo errado. O líder vem mais com as emoções descontroladas, só piora. Essa vai para a Marinela. A Melry da Costa pergunta que ela quer saber se o clima organizacional influencia no emocional do trabalho. Vamos supor que se a equipe estiver toda desmotivada, ou se o líder tiver... O público pede mesmo para a Marinela falar alto. Ok. Vou falar um bocadinho mais alto. Influencia muito, e negativamente. Vamos supor, se o líder tiver, se a equipe tiver com um clima pesado, acaba por não ter
um ambiente bom e a produção acaba por não ser também boa. Então, a importância dos líderes terem atenção com as suas equipes, terem empatia, para que este meio ambiente, ou o líder também tenha o autocontrole, para que isso não funcione. Eu depois vou falar a diva, depois vou explicar a minha experiência, que também não era muito boa, mas isso mais tarde. Mas vamos só terminar aqui com esta pergunta, para depois voltarmos ao nosso tema, porque temos mais perguntas ainda. O Joel Gaspar, ele quer saber quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos líderes ao aplicar a inteligência emocional no ambiente profissional e como superá-los. É assim, são muitos desafios, né? E também nós temos uma conjuntura social que não facilita muito. Não é? Eu penso que liderar em Angola, dirigir um grupo, dirigir uma empresa, é muito desafiador. Não é? E, por exemplo, nós temos aqui uma questão também social muito desafiadora e enfrentamos situações de pessoas que trabalham aqui no centro da cidade e vivem na zona, vivem a 30 quilômetros do seu local de trabalho, e quando vivem em Viana, Quilamba, enfim, Benfica, e o caminho para o serviço já enfrentam o pior que podia acontecer para começar o dia em alguém. Para quem anda de táxi sabe que as paragens, assim, você tem de ser muito paciente, porque além dela ficar cheia a paragem, depois vem lá o cobrador que decide deliberadamente especular preço. Ninguém diz nada, ninguém resolve isso, ele aumenta o preço. Você tem agora, tem paragem cheia, tem o engarrafamento, são problemas. Tem o cobrador que aumentou o preço. E tem o patrão que você sabe que já é mal-humorado. Se eu chegar 5 minutos a mais, já pode infernizar o meu dia. Então, tem tudo. Então, você recebe de manhã, líder, recebe de manhã um trabalhador que já chega esgotado, com níveis de ansiedade já alto, não é? E em algum momento com alguma emoção fora do controle, porque talvez teve um bate-boca com o cobrador, para subir no táxi teve que dar uns empurrões. Teve que emagrecer. Teve que emagrecer, teve que... Enfim, então o líder tem que ser esse ponto de equilíbrio, não é? Compreender o trabalhador, porém, compreender não significa aceitar tudo. Porque depois também vem aí os objetivos que a empresa tem, e as empresas têm objetivos de facto econômicos, não é um centro de caridade a empresa. Também não queremos aqui passar a imagem de que o líder tem de aceitar tudo. Não é isso. Então, eu penso que a empresa depois existe um documento a nível de recursos humanos que se chama cultura organizacional. As empresas devem ter uma cultura organizacional. Por exemplo, existem empresas que, diante dessa realidade, não contratam pessoas que trabalham 10 km longe do local de trabalho. Quando o trabalho exige a presença do trabalhador. Hoje, né, a nova lei já prevê o teletrabalho, a coisa fica muito bem mais facilitada. Então, o líder tem esse desafio de conhecer o seu trabalhador, conhecer a sua morada, conhecer os desafios que ele passa para chegar até o trabalho e, dentro desse conhecimento, já criar estratégias para que ele fique mais facilitado. Se for o caso, por exemplo, pagar uma carteira PayPay para o funcionário vir com a Televa, não é? Já facilita, é uma estratégia que você pode usar para o teu colaborador. Enfim, são N coisas, não é? Tendo em conta a demanda que você vai ter, e você deve sempre encontrar uma estratégia, como líder, encontrar uma estratégia para poder resolver isso. Falando em estratégias, pode-nos falar um pouco sobre as estratégias para superar as resistências e promover uma cultura emocionalmente inteligente? Promover desistências? As resistências, Resistências. Ok. Nesse contexto, resistências emocionais. Estratégia para saber lidar com isso. Ok. É muito Marinela simples. também. Ok. É muito simples. Como disse anteriormente, a câmera é essa aqui, não é? Vou olhar para ela. Você que nos assiste aí, todo comportamento é precedido de uma emoção. Ok? Por exemplo, você recebeu uma informação muito negativa a seu respeito. Pode ser no ciclo familiar, alguém desonrou o seu nome
E quando você recebe aquela informação, não é? A sua mente vai gerar uma emoção. E naquele momento é sempre uma emoção negativa. Então o que tu deves fazer? Não deve ser muito rápido ao agir. Yeah. Deve sempre ter calma. O segredo para controle emocional é pensar antes de agir. Se eu ouvisse isso antes, Yeah. estaria a evitar muita coisa. Neste caso, desculpa, Elvis, por cortar, é o autocontrole. O autocontrole. Nós temos que ter o autocontrole, se possível, antes de respirar e pensar antes de ir ter com o colega de trabalho, né? É sempre bom. Ok. Olha, está difícil irmos para o nosso guião, porque os nossos seguidores estão a mandar muitas mensagens. Então eu vou tentar ficar aqui nas mensagens dos seguidores, porque é mais fácil, né? O Mr. Bonitão quer saber como o líder deve lidar com os funcionários e filhos como... ok, deixa repetir. Como o líder deve lidar com os funcionários filhos do patrão? Ok. Eu posso responder? Pode, por favor. Claro. Um líder, não obstante ser filho do patrão ou não, mas nesse caso estamos a falar sobre o filho do patrão, tem que lidar como um funcionário normal da empresa. Tem que ter o mesmo tratamento com relação aos outros colegas. Isto para quê? Para que o resto da equipe não sentir-se diferente, não é? Ou vamos supor que, não, está-se a dar um tratamento diferenciado ao filho do dono da empresa e nós, os outros funcionários, não. Então, o tratamento tem que ser igual a qualquer outro colaborador da empresa e o líder tem que lidar bem. E sempre que tiver que cobrar os resultados, cobra o resultado. Se não tiver, claro que depois nós sabemos que a nossa conjuntura neste país, que quando há qualquer situação, vamos supor, o filho vai ter com o pai, olha, o chefe isso, ou fez isso, fez aquilo, mas nós temos que manter a nossa postura correta e depois ele pode ir lá ter, pai, olha, aconteceu essa situação, mas depois quando o dono da empresa vir ter comigo, neste caso ou com o líder vai fazer, não, olha, nós temos essa situação, foi assim. Se eu explicar, eu creio que o dono da empresa vai entender muito bem. Era isso que eu ainda queria chegar. Na vida, ou seja, a regra é essa, mas a realidade não. Mas você pode ser diferente. É assim, dizer isso. Se a pessoa me contratou, o dono da empresa me contratou para ser o gestor daquela empresa, para ser o diretor daquela empresa, não importa quem vem trabalhar. 2 documentos fundamentais: manual de procedimento da empresa e cultura organizacional. Quem deve mandar na empresa não é o diretor e nem é o dono da empresa. O grande erro que às vezes comete-se é isso. O dono da empresa não manda na empresa. O diretor não pode mandar na empresa. Quem deve mandar na empresa é a cultura da empresa. A cultura é estabelecida pelo dono, pelo diretor. E quando se estabelece uma cultura, a cultura é para todos cumprir. Boas. A questão é que Interessante. cria-se uma regra, cria-se uma lei que uns cumprem Os outros e não. outros não. E aqui também depois vem a ruína dessas empresas, porque são empresas que não vão poder ficar depois dessas pessoas. Porque elas limitaram a vida dessas empresas a eles. Ok. Então, depois que eles passam, essas empresas não poderão ficar, porque não têm bases sólidas, não têm estrutura. Então é isso que vai faltando nessas empresas e que não vão poder ficar 30, 40 anos. Ok. A Meure da Costa quer saber se na realidade angolana a liderança emocional é um facto. Infelizmente não. Vamos supor, não a todos, né, a todos os setores, mas não é um facto porque, eu digo isso porque nós, a maioria dos angolanos, alguns têm líderes bons, outros nem por isso. Então não é um facto a 100%. Vamos supor que 50% está operacional, os outros nem por isso. Há quem achar por ser líder tem que destratar o funcionário, tem de fazer coisas que não são muito boas. Então não é um facto. Ok, não é um facto. Uma questão aqui importante. Primeiro, o facto de ser líder não quer dizer que tenham de ser bom. Não. Ser líder ou saber gerir as minhas emoções, eu não sou obrigado a ser bom.
mas eu sou obrigado a respeitar todo mundo. Então são duas coisas diferentes. Porque muitas vezes também os funcionários querem aquele líder que passa a mão na cabeça. Aquele líder que aceita tudo. Não. As empresas não é para ser aceito tudo. Mas todos devem ser tratados com respeito. Independentemente da posição que ele ocupa dentro da empresa, independentemente se ele é novo na empresa, se ele é antigo na empresa, todos devem ser tratados com respeito. Eu penso que isso aqui deve ser a base para as relações humanas. Respeito a todo mundo. Saber falar, tanto o funcionário deve saber, deve ter controle, porque também tem funcionários que, enfim, só não colocam o líder debaixo daqui do braço, porque, enfim, não é? Deve haver respeito. O funcionário deve respeitar o seu líder e o líder deve respeitar o funcionário. Eu penso que assim teremos harmonia, teremos organizações equilibradas, onde cada um tem direito a falar aquilo que pensa, aquilo que sente, mas na base do respeito. Ok. A Selmira Pedro quer saber qual é o perfil de um líder. Ok. O líder, normalmente o líder tem que ter um perfil já emocionalmente bom também, tem que estar bem emocionalmente, tem que ser aquela pessoa capaz de, já isso falando das emoções, de ter a situação toda controlada. Também o líder pode, tem que ser uma pessoa que tem um autocontrole, ter empatia e ter habilidades sociais. Isso já para poder também controlar as equipes. Ok. Olha, perfil de liderança, existem vários estilos de liderança. Tem aquele líder democrático, não é? Ele para tomar uma decisão, reúne o time, conversa, olha, vamos fazer assim e tudo mais. Tem aquele líder autocrático, que ele chega, olha, vai ser assim. Tem o líder visionário, que ele está a mostrar o caminho, olha, a direção é para aqui. Temos, por exemplo, o líder maternal, aquele mãe, né? Acho que a Ângela também tem um pouco. A Ângela tem esse perfil, eu estava para dar né? este exemplo. Aquele mãe, maternal, enfim. Então, cada líder tem um perfil. Visionário. Cada líder tem o seu perfil de liderança, não é? Eu penso mesmo que deve também não tem assim qual é o estilo que seja melhor, porque assim para cada fase da empresa deve-se adotar um estilo de liderança, independentemente da fase que se encontra a empresa. Mas eu penso mesmo que a base para as relações humanas é o respeito. Mas olha, Pedro, a Selmira Pedro tem mais uma questão e honestamente Selmira tem que entrar na lista dos pés daqui a nada na nossa chuva. Selmira está mesmo atenta a ter uma aula, Selmira. Eu vou pedir ao Pedro para colocar o teu número ali na PEI. A Selmira, estou a gostar das perguntas da Selmira. A Selmira Pedro quer saber quais são as vantagens de uma liderança emocional. Há muitas vantagens. Vamos supor, se um líder estiver equilibrado emocionalmente, já acaba por a equipe também estar bem emocionalmente e todo mundo vai fazendo o seu trabalho da melhor forma. E há um ambiente, uma das coisas mais importantes hoje em dia nas sociedades, porque o mais importante numa organização são mesmo as pessoas, é o pilar de uma organização. Então, se o líder estiver emocionalmente bem, acaba por transmitir também a sua equipe, consegue organizar bem a sua equipe e daí já consegue, todo mundo faz o trabalho da melhor forma e consegue obter melhores resultados. E o clima também fica mais leve. E vou dizer uma coisa, trabalhar com um clima leve não há coisa melhor do que isso. É a melhor coisa. Não só para o líder, como também para os liderados, nesse caso os funcionários. Tem aqui uma questão também importante, particularmente de você liderar uma empresa. Primeiro você deve liderar a tua própria vida. Existem pessoas que nem sabem liderar as suas vidas e querem liderar a empresa. A empresa. Você tem que primeiramente saber liderar a tua vida. Liderar a tua família. Para quem é pai, cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Para quem é esposa, também cuidar de si, do seu esposo e dos seus filhos. Então, penso que são elementos fundamentais. Quando você tem controle emocional,
você tem paz consigo mesmo. Você sabe lidar com as pessoas, ainda que eles sejam difíceis. Eu posso ter aqui alguém que é difícil, de trato difícil, mas eu tenho o controle. Eu não vou no jogo dessa pessoa. Se alguém vier começar a desrespeitar, começar a destratar, começar a não cumprir procedimentos, eu não vou pagar na mesma moeda com essa pessoa. Por quê? Porque eu tenho controle emocional. Eu sei como falar, eu sei quando falar e eu sei como lidar com esta pessoa, não é? Então penso que são várias vantagens. Você vai ter paz consigo mesmo e também ter paz com os outros. Não tem coisa melhor do que ir para a cama e dormir em paz. Acho que é a melhor coisa. Não é? Dormir em paz. Estamos de acordo que é a melhor coisa. Não fazer mal a ninguém. Sem nenhum problema, ninguém sem saiu da dívida. empresa porque você foi culpado. Não é? Porque tem muita gente que está saindo da empresa porque alguém culpou. Porque alguém não teve controle emocional, porque alguém entendeu mal, não perguntou, reagiu, tomou decisão. Então, não tem coisa melhor do que você ir dormir com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, em paz. Ok. Daqui a nada vamos para a nossa chuva, Pedro, mas antes vou lançar uma pergunta para a Marinela. Marinela, o Mr. Bonitão quer saber qual é a real diferença entre líder e o chefe. Bom, um líder é aquele que partilha as suas decisões com a equipe ou interage com a equipe, como eles vão poder fazer o trabalho. Já um chefe não. O chefe chega e vai dizer, olha, hoje vamos fazer isso. Já o líder é diferente. Vai dizer, olha, Itima, nós temos isso para fazer, vamos trabalhar de que forma? Esse é um dos exemplos. Já também tem este exemplo e também, desculpa, repete só qual é... A diferença entre o líder e o chefe. Ok, pronto. Como ia dizendo, o líder partilha tudo com a sua equipe, já o chefe não, chega e vai ordenando. O líder também é aquele que vai ter empatia pelos seus funcionários, já o chefe já não. Chegou, está a destratar todo mundo, nem por isso. Então, há muita diferença nesta coisa. Embora nós temos muitos funcionários que não são... assim, liderar em Angola é difícil. É muito difícil, porque nós temos muita gente complicada. Então, acaba mesmo por complicar tudo. Mas eu não posso deixar de dar mérito a duas pessoas, né? Vou falar aqui da PayPay, porque tem outros setores, né? Outras empresas na qual presto serviços, mas vou falar da PayPay. Duas pessoas que eu acho super líderes, que são a Tita Yara e a Ângela, né? Que uma das qualidades que encontro nelas é ouvir. Elas conseguem ouvir, conseguem parar para ouvir, para perceber a tua opinião, o teu descontentamento e conseguem opinar. Então, Tita, respondendo sim à tua pergunta, és uma boa líder e não és chefe, porque ela está aí atrás a perguntar, eu sou líder ou chefe? Eu conheço o trabalho da Tita e ela é líder mesmo, não é chefe. Então é isso, vamos agora fazer a nossa... Vai chover? Já pode começar a chuviscar? Pedro, já? Já pode. Então, como já pode... Ok. O código? Ok. Bora lá, agora vai chover. Vamos fazer ainda uma pausinha aqui na nossa conversa maravilhosa. Podem beber a água, uma água. Eu vou comer a a água batata. maravilhosa. Vai comer a batata, né? Pode comer. Enquanto isso, eu vou deixar aqui. Ainda não, calma aí, Pedro. Pedro já quer contar, já quer chuva. Não, calma ali. Se não tem a PayPay no telefone, o conselho é o seguinte: corra já para baixar agora, tá bem? Na App Store e na Google Play, tá bem? Vai baixar agora, faz o cadastro muito rápido. Não sei se vai a tempo, mas se não for a tempo, 22 horas tem chuva no TikTok da PayPay. Vai valer agora Pay e é muito simples. Mandem uma mensagem na nossa DM. Mandar mensagem na DM não é para escrever aqui na live, não! Mandem mensagem no privado. No privado, eu mereço um Pay e o vosso número. Valendo 1 minuto a partir de agora. Corram lá. Eu preciso de ver o que está a contar, Pedro. Corram lá na live, no nosso privado. Mandem mensagem. Eu mereço um Pay. Eu mereço um Pay e o vosso número. Mandem o código correto. Não é mandar diva. Tá a mandar mensagem no MOF. Eu não tenho nada a ver com isso. É o Pedro
Quem dá dinheiro aqui é o Pedro, então corram lá para a nossa DM. Já 1 minuto, estamos nos 16 segundos. Eu mereço um pay. José Luiz da Graça não é aqui. Corre no privado, tem que mandar no privado. Está a perder tempo. 26 segundos, corram. Apenas 1 minuto. Vocês vão então se molhar. Quem está na chuva, se molhe. E já está a chover, então vão. Corram. Eu mereço um pay. Não é para mandar aqui. O Shelby pede para o Pedro não falhar. O Pedro não vai falhar, já? Mas a Selmira, não esqueça a Selmira. Manda uns contos. A Selmira merece. E daqui a nada vai parar. Ainda não. Aqui está 51, 53, 54, 55. Já ali, já. 56, 57, 58, 59. Fechou. Já fechou. Pedro pode começar a distribuir dinheiro. Selmira... Já mandaste, né, Selmira? Selmira é uma boa aluna. Gostei das perguntas da Selmira. O Pedro pediu para avisar que quem já ganhou não pode ganhar mais, tá bem? Então, eu mereço um pay. Tá de parabéns todo mundo que participou. Quem não participou ainda vai a tempo de participar às 22 horas no nosso TikTok PayPay. É o PayPay, nosso TikTok, não é isso, Pedro? Bora lá para o nosso TikTok PayPay. Ainda vai a tempo sim de participar. Quem não conseguiu ganhar aqui, quem não se molhou aqui... Vai chover lá no TikTok. Vamos então dar continuidade com a nossa conversa sobre liderança emocional. Eu gostaria de ouvir as histórias, né, das vossas vidas, os vossos testemunhos, antes de olhar para as questões que ainda temos aqui. Queria ouvir de cada um de vocês a experiência que viveram, o que é que têm para passar, começando pela Marinela. Por favor. Poxa, ok. Pronto. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, quando comecei a liderar uma equipa, tive muitos problemas, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e isto, no princípio, não começou a funcionar bastante. Com o tempo, tive que começar já a praticar o autocontrole, e vendo que as coisas não estavam aí muito bem, e comecei a ter, e também já com a ajuda dos meus liderados, foram dando alguns feedbacks, então comecei a notar que se eu não soubesse controlar as minhas emoções, também não conseguiria ter a equipe toda aí com o mesmo propósito, nesse caso que é o bem da empresa. Então, só que pronto, nós cá em Angola, nós temos um grande problema, principalmente o povo angolano. Temos muitos funcionários que deixam a desejar. Daí é que vem um líder. Tem que ver se esse funcionário poder puxar por ele. Caso der ver que já não tem solução, pegar e ter com recursos humanos para poder... Porque é assim, é o que o Elvas disse anteriormente. Todo mundo tem muito para dar. Mas há pessoas que estão mal empregadas numa determinada área. Então daí a importância... eu se ver que tenho um liderado na minha equipe que não esteja a dar resultados durante muito tempo, tenho que reportar aos recursos humanos para poder vermos se alocamos numa outra área. Se calhar daí vamos ver que, porque o mais importante, o importante é mesmo as pessoas. Eu tenho que ver, sim, e também pode ser que ela num determinado área não tem resultados, mas na outra já vai subsair. Nem que for para mudar em várias horas, aí já vamos conseguir alocar a funcionária para poder estar... Este grande problema que as nossas organizações têm ultimamente. É importante que quando nós vemos que alguém não está dando uma determinada área, soubemos realocar em várias áreas, até acertarmos. Vemos, não, ok, funciona. Pronto. É bom quando nós demos ouvidos à nossa equipe, o trabalho flui. Quando demos oportunidade, o líderes, é muito importante. Digo isso porque também comigo funciona muito, ou funcionava muito. Sempre que tiver um funcionário, não esqueçam-se de dar o feedback dos seus resultados. Não só, né? Eu também poder sempre estar a conversar com ele, principalmente elogios. Quando um funcionário faz um bom trabalho, é sempre bom dar o feedback para que ele sinta, eu estou a trabalhar, porque nada melhor por um ser humano, nem o salário. Se eu souber, eu estou a produzir, estou a trabalhar, tenho reconhecimento na minha empresa, isto não há salário nenhum que paga.
os feedbacks dos líderes é sempre bom. Informar, chamar o funcionário e dar o feedback, olha, o teu trabalho está a ser muito bom. Não há nada melhor do que isso. Ok. Olha, é importante também, antes que eu me esqueça, é importante dizer para vocês, para os nossos seguidores, né, que líderes também erram, né? Certo. Olha, Não líder, estamos a tocar atenção, é assim, líder é um ser humano. Ser humano. Pois, por isso, emoções. Não só emoções, líder também tem uma vida. Então, líder erra. O importante é, depois do erro, ressarcir-se do erro e continuar a liderar para dar continuidade do seu trabalho. Ok. Bora lá. Olha, eu penso que a nível de experiência de vida, eu desenvolvi a minha capacidade de liderança mesmo na família. Eu me casei muito cedo. E imagina, jovem, casou com uma moça também jovem e com forma de ver a vida diferente, é mesmo um desafio, não é? Então eu tinha duas hipóteses, ou infernizar a minha vida, o meu casamento, ou me desenvolver como pessoa. E eu decidi me desenvolver como pessoa, ser mais compreensível, ter emoções mais controladas para evitar brigas. Então, tudo isso eu acarretei do ciclo familiar e hoje eu levo para o mundo corporativo, não é? A nível da empresa que eu também trabalho, que é a de Corporate, a SMS Hub, não é? E, portanto, também temos muitos desafios, mas com o nosso time lá, com os nossos líderes, tem sido muito bom. Então, eu penso que se alguém, por exemplo, a nível da família, e eu sempre gosto de mostrar esse papel família, porque é a base de qualquer homem, não é? Nós devemos sim ser profissionais, devemos sim ser empreendedores, devemos ser visionários, mas não podemos deixar de ser família, não é? Cada um dentro do seu modelo, respeita-se, mas desde que seja família. E, portanto, eu penso que pessoas resolvidas dentro da família, a nível do trabalho, conseguem também ser equilibrados. Quando você vê alguém muito desequilibrado a nível do trabalho, perceba que em casa não há equilíbrio. Ok. Piovani Júnior, como eu sou uma boa líder, deixa eu dizer, o Piovani fez aqui um comentário. Quer dizer, eu gasto meu saldo para ver live e na hora de ganhar a Pay fazem confusão e dizem que não é aqui. Piovani, não tem nada a ver, é aqui, já aconteceu, a chuva já aconteceu, já molhamos 2 vezes. Quem ganhou pode dizer, Diva, eu ganhei, Diva, eu ganhei. A propósito, vi vários comentários aqui de pessoas a dizerem que ganharam. Mas eu frisei que às 22 horas tem mais chuvas de Pay, mas no TikTok. Choveu aqui, mas às 22 vai chover mais no TikTok. Não é que aqui não ganhou e estamos a fazer confusão. Não, nada a ver. Gastaste o teu saldo, mas também adquiriste muito conhecimento aqui com a Marinela e o Elvis, né? E o Elvas. Certo. E o Elvas. Mas eu vou fazer um pay para... Deixa ele para ficar descansado que eu faço-lhe um pay. Olha, a Marinela é uma excelente líder. Giovanni, podes deixar ficar o teu número? Piovani Júnior. Piovani Júnior, por favor, deixa ficar o número. A Marinela vai fazer um pay. Sei. Não, pay é vida, é? Por favor, Pedro, menciona só o Piovani. Assim, não pode fazer também um pay para mim? Posso deixar o meu número para fazer um pay para mim? Não, isso não fala, tem que fazer também para mim. Giovanni, deixa aí o teu número para a Marinela então fazer um pay para vocês. Então, já na nossa reta final, quais são os conselhos que vocês dão para os líderes, né? O que vocês têm a acrescentar para a nossa temática, que é primordial e não pode ficar de fora deste assunto? Primeiramente, eu começaria a dizer que não só... porque assim, quando compreendemos a palavra líder, não queria só restringir para aquele que dirige uma empresa, porque líder não é só aquele que dirige uma empresa. O pai de família é líder. O pastor de igreja, o padre é um líder, o governante é um líder, o executivo é um líder. Então, primeiro, e de forma individual, todos nós somos líderes. Ou pelo menos devemos ser líderes. Porque tem quem nem consegue sequer dirigir a sua vida e depois tenta dirigir os outros, não é? Aqui começa a primeira falha. Então, todos nós devemos ser líderes.
E quando falamos de ser líder, e aqui associar com a palavra emocional, que é liderança emocional, a palavra que nós deixamos aqui é este controle. Você começar a olhar a vida com bons olhos. Olha, tem uma palavra da Bíblia que diz assim: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Não é? A forma que você olha a vida. Tem pessoas que só vejam só tudo triste, tudo errado. Você precisa aprender a ver a vida com bons olhos. A forma que você vê a vida, isso também vai influenciar bastante na forma que você vai viver a vida. Ok? Então seja uma pessoa de bem, seja uma pessoa equilibrada, que respeita os outros, no mundo corporativo respeita os colegas, respeita os patrões, na família respeita os familiares, até o seu próximo, aquele que você não conhece, deve respeitar, não é? E seja uma pessoa de bem, seja de bem, porque o nosso país precisa de nós, precisa de pessoas equilibradas para cada um de nós dar o seu melhor para o crescimento do nosso país. Adoro. Pronto, o conselho que eu dou é que as pessoas mesmo, não só líderes das organizações, como não só chefes de família e todo e qualquer líder de qualquer instituição ou qualquer ambiente, que tenha mesmo o controle das suas emoções e não só. O respeito é a base de tudo. Porque quando as pessoas respeitam uns aos outros, as coisas funcionam. O respeito e também temos que saber empatia. A empatia também é muito importante, porque nós quando tentamos entender a maneira de como o outro está, aí já conseguimos também ter, saber mais ou menos como é que estar em cima da situação e conseguir. E para um conselho que eu deixo para os líderes, familiares, famílias e organizações, é mesmo atenção nas suas pessoas, nas pessoas em que convivem. E não vamos esquecer que também o líder também é uma pessoa, né? Ok. Obrigada, muito obrigada pelos vossos conselhos, obrigada por estarem aqui. Obrigada para você que esteve ali também, agradecemos por sentarem aqui e partilharem conosco. Podem comer a batata à vontade. Eu posso dar um adeus aqui? Pode, claramente. Olha, falando em adeus, os nossos seguidores pediram para deixar as vossas redes sociais, o vosso nome no Instagram, nas vossas redes, porque tenho a certeza que querem, se calhar, uma mentoria ou alguma coisa ali, que não ficou esclarecida. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar aqui um abraço bem forte para minha esposa, Ingrácia Batista Antônio. Amo-te, meu amor. Aos meus filhos. E depois, quem quiser me seguir nas redes sociais, Facebook, Elvas Francisco, Instagram, Elvas Francisco 19. Chega no Instagram que tem muito conteúdo para a família, que nós temos muito para dar no nosso país. Obrigado. Bora lá, Marinela. Pronto, não gosto muito de seguidores, mas pronto. A minha página no Insta é Marinela Jamila, basta ver Marinela Jamila 602. Vão encontrar-me. E também queria dar um especial beijo à minha mãe, aos meus irmãos e aos meus filhos, que são a minha base. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. Não estamos a escolher ninguém, não escolhemos ninguém. Quem enviou o número, o Pedro ainda está a mandar, né? O Pedro ainda está a fazer o Pay. Para quem deixou ficar o seu Pay, vai receber. Não precisam ter medo. E se não recebeu agora, não esqueça, 22 horas no TikTok tem chuva de Pay. Um beijão enorme, fiquem com Deus, Diva Pancha vos despede aqui neste mega episódio, nesta mega live. Até o próximo episódio. Tem alguém que quer batata? Querem batata também? Tá demais. Vamos fazer um Pay para comprar batata, tá bem? Vamos fazer um Pay para comprar batata, tá bem? Porque a batata... Podemos levantar, não é? É muito boa. Um beijão enorme. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Não esqueçam de subscrever o canal, partilhar o link, que nós aqui amamos vocês. Dizem connosco que Pei está na moda e toda Angola usa? Esta câmera é aqui, né? Aqui. Bora lá. Pei está na moda e toda Angola usa. Um beijão enorme. Obrigado, tchau.